Olá pessoal, me chamo Gleison Sampaio e o idealizador desse projeto Programação Sem Limites, que tem a finalidade de trazer dicas, abordagens, cases, né, e mecanismos que pretendem potencializar a sua jornada como desenvolvedor. Então, se você já se fez essas perguntas, este vídeo é para você. Então, como, quando e onde eu devo usar tecnologias iguais a essas ou semelhantes aqui na nossa jornada de desenvolvimento? Essa abordagem inicial, pessoal, tem um destaque a potencialização de integração de aplicações back e front-end através das APIs, né? Que é uma forma da gente comunicar aqui as nossas aplicações. Então, diante disso, a gente vai explorar aqui um pouquinho de mecanismos ou recursos nas tecnologias listadas ao lado, né? A gente vai falar um pouquinho de Spring Boot, de Postgres, de Flyway com a proposta de realizar migrations em nosso banco de dados. Vamos explorar o Postman como um client HTTP nas nossas aplicações. Temos também aqui o poder do Swagger para prover a documentação do nosso back-end ou das nossas APIs. E claro, né, pessoal, com viés de front-end, vamos explorar um ecossistema, né, relacionado a APIs utilizando Vue.js e Axios nas nossas integrações. Nós destacamos aqui recursos ou conceito mediante essas tecnologias que é imprescindível de nós desenvolvedores termos um domínio, né? Dependendo do teu nível de abstração, do teu nível de senioridade, você precisa ter pelo menos noções aqui desses itens listados, né? Como o Spring Security, através da concepção do Spring Boot, ter noções do que é um JWT e um token, né, na sua representação e como ele trafega em nosso back-end e front-end. Tá? Temos os exception handlers, que é a capacidade da gente interceptar exceções em nosso back-end e prover algum tipo de resposta aos nossos usuários. Axios, que é esse mecanismo de integração via API entre as aplicações front-end e back-end, sendo que o Axios ele nos proporciona também mecanismo de transformação de dados e interceptação das nossas requisições. Para isso também, né, a gente vai abordar um pouquinho de noções de view router, quer dizer a renderização de novos componentes ou transposição das páginas existentes em nossa aplicação e, claro, um overview do local storage aqui para podermos armazenar alguns dados de sessão da nossa aplicação. Gostaria de mencionar que todo esse conteúdo, pessoal, é através da contribuição desses profissionais aí que vêm sempre contribuindo com a comunidade através de canais no YouTube e outros materiais que eu gostaria de destacá-los em cada uma das suas habilidades, né, e tecnologias em destaque, vamos dizer assim, né, que tem grande domínio aqui de conteúdos que são apresentados. A nossa proposta aqui é fazer uma jornada de integração com back ao seu front-end que tenha também uma sincronização com uma base de dados. Esse processo, pessoal, ele é o cerne ou core de qualquer aplicação, independentemente de plataforma, de dispositivo, de template, né? E, consequentemente, escalabilidade. Então, grande parte das nossas aplicações, os seus processos ou funcionalidades têm uma necessidade de haver uma integração nessas três camadas. Então, aqui a gente vai trazer para vocês uma abordagem um pouquinho mais objetiva, né? Desmiuçando ou esclarecendo alguns pontos que muitas das vezes são configurações, conceitos, parametrizações ou definições de arquitetura. Então, espero que vocês curtam essa jornada e a gente vai iniciar agora a parte prática da nossa aplicação. Bem, pessoal, vamos iniciar aqui a nossa jornada de integração da nossa API, né, em back-end, utilizando Spring Boot, e um front-end com Vue.js e recursos aí para desenvolvimento com alta produtividade, né? O que a gente pode avaliar inicialmente é que temos um projeto, tá? Esse projeto tem todos os requisitos necessários e relevantes aí para uma primeira abordagem, né? Nós temos aqui um pacote de infraestrutura,
o nosso pacote de modelo, os nossos repositórios usando o Spring Data JPA. Temos aqui uma abordagem de uma camada de execução inicial da aplicação. Temos aqui uma questão de agendamento ou processamento em lote, ok? Temos a nossa camada de serviço e os nossos web services ou resources ou controller, né? Como vocês podem ver, nós temos aqui uma aplicação Spring Boot simples, ok? Só que com alguns detalhezinhos adicionais que vão fazer parte de uma segunda abordagem de gravação, tá? Então, o que a gente pode avaliar é que inicialmente a gente executa a nossa aplicação, ok? E ao inicializar a nossa aplicação, a gente vai realizar uma carga de uma entidade correspondente que nós estamos simulando de profissão, tá? Então, nesse primeiro momento, nós usando o Spring Data JPA, a gente tem ciência que muitas das vezes, ao habilitar certas configurações, a gente consegue obter aqui a estrutura do nosso banco de dados, né? Mas o que eu quero ilustrar para vocês é o poder das migrations neste primeiro momento utilizando o Flyway. Então, observe que eu já tenho aqui uma base de dados utilizando o Postgres, mas você pode usar qualquer banco de sua preferência, até mesmo bancos em memória, para rodar essa aplicação. O ponto em questão aqui é que, quando a gente atua com migrations, a gente precisa ter uma estrutura de diretórios correspondente aos requisitos do Flyway, através das dependências, né, que nós temos aqui no nosso pom.xml. Vejam só, eu tenho aqui o nosso Flyway. E aí, a partir desse momento, pessoal, a gente vai fazendo configurações de data source do nosso banco de dados. Aqui eu tenho uma ilustração de conectar o nosso banco de dados Postgres e também um H2SQL para quem quer realizar bancos em memória. Quando a gente está falando de Flyway, a gente tem que habilitar algumas configuraçõezinhas, e a mais relevante nesse primeiro momento, né, pessoal, é dizer o class path do nosso diretório de resources, onde será capturado os nossos scripts SQL. Então, o que é o Flyway? É um framework, ele tem a capacidade de executar e registrar, né, scripts SQL mediante a evolução da nossa aplicação. Isso quer dizer que, preferencialmente, a gente desabilita o poder do Hibernate para a criação das nossas tabelas e a gente delega essa responsabilidade para o Flyway. Então, nesse momento, eu estou dizendo que eu tenho um script tanto para o H2 quanto para o Postgres, tá? E aí, essa abordagem, a gente consegue ter flexibilidade de script para cada banco de dados em questão. Nesse caso, eu tenho aqui o nosso initial SQL, que simplesmente é um create table na tabela de usuário. Temos um insert table com o usuário principal e o nosso create table para uma tabela de profissão. Então, nesse momento, ao executar a nossa aplicação, veja só, alguns procedimentos irão acontecer, porque eu já vou esclarecer para vocês, mas o ponto relevante aqui é que as nossas tabelas serão criadas no banco de dados e a expectativa é que a gente também já tenha um registro de usuário na nossa base de dados, tá? Aqui, só contextualizando, nós criptografamos a senha inicialmente admin, para este usuário aqui em questão, para ilustrar as nossas execuções. Então, aqui a gente confirma se subiu direitinho aqui a nossa aplicação. Vamos ver. Subiu, tá bacaninha na porta 8080, porque é uma aplicação web com ênfase em APIs. E aqui também foram realizados alguns procedimentos que a gente vai discutir a seguir. Mas o ponto relevante neste momento é a seguinte estrutura. Eu vou dar um refresh. Estou utilizando o dbeaver, conectando ao Postgres. E aqui nós temos uma tabela Flyway Scheme History, que é onde o Flyway registra todos os seus scripts que foram realizados com sucesso. Também nós temos a tabela de profissão e a tabela de usuário conforme a nossa primeira migration. Então eu venho aqui, tenho o nosso usuário inserido, né? Então vocês perceberam que usando o migration a gente consegue estruturar as nossas bases de dados, atualizar essa base de dados mediante a evolução da nossa aplicação, e migration não se limita só a DDL, a estrutura dos dados, mas sim também a insert, delete, selects, né, em sua maioria, não tão conveniente, mas
pode acontecer. Então, essa é a proposta inicial do Flyway. Mas eu aqui simulei a inserção de profissões, vejam só, através de uma inicialização da minha aplicação. Então, o que isso quer dizer? Que quando eu inicializo a minha aplicação Spring Boot, vejam só, eu consigo ter um comando inicial. Então, imagina, a minha aplicação subiu e eu quero executar um procedimento em seguida. Então, a gente denomina isso de Command Line Runner. E aí, esse Command Line Runner é um processo que ele espera qualquer componente Spring, tá? E ele vai realizar a operação deste componente. Eu criei essa classe chamada processo inicial, onde ela é um componente do Spring que é capaz de injetar outros componentes, repositórios, serviços e assim por diante, tá? E outras configurações aqui do nosso projeto. Então, nesse primeiro momento, eu realizei aqui uma carga de profissão, vejam só, dando insert aqui para a gente simular os nossos exemplos. Então, como vocês puderam perceber, pessoal, com uma abordagem bem simples, a gente percebeu que grande parte dos recursos que a gente aplica nas nossas implementações, né, em projetos back-end com Spring, em sua maioria, são configurações. Feito isso, eu tenho agora aqui a nossa tabela de profissão com 20 profissões registradas, tá? Então, como é que a gente vai testar a nossa API para consultar esses dados em nosso banco de dados? Eu tenho plena certeza que nesse primeiro momento você já ia tentar criar uma aplicação front-end com Vue, React ou Angular, iria ficar tentando realizar requisições HTTPs, ia ter aquele tempinho para criar o teu client, né, o teu front-end. Mas nesse momento, pessoal, o que a gente tem que entender etapa por etapa é o processo mais conveniente para a gente conseguir chegar nos nossos objetivos. Então, nesse primeiro momento, o que a gente recomenda é que você tenha a aplicação previamente documentada. Vamos executar aqui, ó. Localhost, né? Swagger. Veja só, estou na porta 8080. Se você confirmar que a sua API está previamente documentada, isso já é um bom sinal, né, para você poder ter acesso aos recursos da tua API. Aqui a gente está usando o Swagger 3, tá? Mas, obviamente, a gente vai ter que realizar operações, que essas operações precisará de autenticação do nosso token, né? E aí vai ficar chatinho a gente ficar realizando toda hora essa interação direto no Swagger, né? Então, o que eu recomendo é que agora vocês estudem uma ferramenta de HTTP Client para vocês realizarem essa interação com a tua API. E aqui, obviamente, né, pessoal, a gente já tem uma lista de recursos para realizarmos simulações e assim por diante. Então, considerando que a gente está no aspecto de segurança, acreditamos que esse serviço de profissão precisa de uma autenticação. Então, a gente vai buscar o primeiro, né, ou a profissão de código 1, e vamos ver o comportamento. Então, eu tenho aqui a minha base URL, que é o meu localhost, onde o Postman consegue configurar ou criar ambientes, vejam só. E esses ambientes a gente pode criar variáveis que a gente denomina como pré-definidas, né, para poder ser reutilizada ao longo das nossas aplicações. Okay? Então, nesse momento, eu venho e vou tentar consultar a nossa API de profissões com código 1, seguindo as convenções e o nível de maturidade de uma API REST. Nesse momento eu vou executar, vejam só, e nós realizamos aqui uma execução, uma tentativa de obter as nossas profissões ou uma profissão pelo ID, e vejam só que nós recebemos a seguinte mensagem, né? Nós recebemos aqui o forbidden e também um corpo relacionado a uma resposta para o nosso usuário. Isso não é nativo do Spring, nem do Spring Web e nem do Spring REST, tá, pessoal? Isso são composições que a nossa aplicação detém, né, através de uma definição de arquitetura de como a gente pode criar uma convenção de respostas para os nossos
usuários ou clientes da nossa API. Feito isso, existe um trabalho de configuração de arquitetura, que a gente pode denominar de infraestrutura, onde, né, a gente pode catalogar exceções. Essas exceções são de negócios. Por exemplo, eu posso verificar aqui que o meu token é inválido. Então, se eu fizer de acordo com o meu algoritmo, eu venho e disparo uma exceção pertinente, né? Então, token inválido exception, ele vai estender uma business exception, que também é uma exceção criada pela nossa infraestrutura, business exception, e nós temos um catálogo de erros. Vejam só aqui, ó, onde temos uma descrição do erro ocasionado mediante o fluxo da aplicação. Feito isso, a gente pega e através desse catálogo de erro a gente tem os nossos handlers, tá? Então a gente tem aqui o nosso Global Exception Handler. Então toda vez que houver uma exceção de negócio, esse nosso handler irá captar essa requisição, obviamente vai transformar a resposta que era nativa, né? No caso, um response entity, e vai gerar aquela mensagem correspondente, tá? O que vocês têm que detectar nesse primeiro momento é que às vezes pode gerar uma certa confusão, dependendo do projeto que você estiver atuando, se aquela classe é do Spring ou se aquela classe é uma classe customizada pelo time de arquitetura. Então, o que é que eu sempre recomendo? Passe um mouse, né, utilizando a IDE, identifique o pacote de existência desta classe. Então, aqui nós temos ciência que é do Spring. Porém, a classe abaixo já é uma classe da aplicação. Vejam só, né? Uma classe que foi constituída para representar uma resposta. Então, vamos ver a estrutura dessa classe de resposta. Então, nós temos um datetime, um booleano de success, a mensagem, o código da resposta, um corpo, se houver, e uma sugestão em caso de erro. Então, dessa forma, pessoal, a gente conseguiu aqui estruturar um padrão de mensagens excepcionais na nossa API. Então, conforme mencionado, temos aqui a resposta, tá? Então, diante disso, a gente já percebeu que nem sempre, né, as implementações que são resultados do nosso cliente, vamos dizer assim, como eu vou mostrar para vocês, está propriamente dito no nosso controller, está no nosso service. Vocês terão pacotes ou estruturas que interceptarão no back-end algumas requisições mediante aí alguns fluxos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o nosso serviço ou controller de profissão controller, aquele nosso find by ID. Então, vejam só, eu tenho uma classe profissão response, que ele é caracterizado um DTO, poderia colocar aqui profissão DTO, mas eu resolvi utilizar como response. Vamos ver aqui como está a estrutura, né? Então, eu tenho aqui no nosso profissão, eu tenho a minha entidade, eu tenho a minha request, quando eu quero salvar uma profissão, e eu tenho a minha response, que extende de request e complementa com ID, por ser um modelo simples da nossa entidade. O nosso controller, ele tem aqui um serviço de busca, tá? A gente não vai explorar a lógica de buscar, né? A gente vai deixar isso por um segundo momento. E aí o nosso Response Factory, ele avalia através de um algoritmo desenvolvido pelo time de infraestrutura, que ele vai dizer o seguinte: OK or not found. Vamos ver o que esse Response Factory representa através desse método. Ele vai buscar e executar aqui o OK or not found. Então, ele vai verificar se não houve registro, ele vai disparar uma exceção. Se houve o valor, automaticamente ele retorna este valor. Então, grande parte de algumas respostas, né, como foi mencionado, pessoal, podem ser mecanismos constituídos como uma convenção pelo time de infraestrutura. Então, aqui nós temos várias possíveis respostas, sempre criando o nosso objeto response. Então, imaginem que o nosso response entity, que é o que a gente costuma pesquisar, agora temos um response para criar uma convenção de respostas para as nossas APIs. Então, eu vou vir aqui e fazer um login inválido para vocês perceberem aqui
como a nossa resposta é sempre um padrão a partir de agora. Executar. Opa, está em breakpoint. Vamos remover e dar continuidade. Observem que aqui eu tenho a mesma mensagem, né? Mesma estrutura, só que com mensagens diferentes, código diferente, sugestão diferente. Por quê? Porque foi feito um trabalho de catalogar os possíveis erros da nossa aplicação, erros de negócio, ou a gente chama exceções de negócio. Eles existem aqui, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui algumas possíveis exceções e, claro, você pode ter suas próprias exceções e, obviamente, mensagens já pré-definidas, né? Vejam só como tudo aqui está previamente configurado para caracterizar uma resposta homogênea, tá? Então, vamos agora realizar o nosso login válido, né? Essa é a expectativa de agora em diante. Então, a gente vem aqui e voilá. Temos aqui o nosso primeiro login, vejam só, passando o usuário, né, que é o nosso e-mail, e a senha, conforme o primeiro registro inserido com migration. E aqui eu tenho a minha resposta. E a minha resposta agora ela vem com corpo. E esse corpo, pessoal, é a informação que eu quero apresentar para o meu usuário. Seja a seção do usuário, seja um registro em questão, seja uma lista de registros consultados em nossa base de dados. Então, a gente tem aqui o nosso body, considerando aqui uma seção. Feito isso, a gente consegue ter o nosso token, né? Então, a gente vai vir aqui, vou copiar toda essa linha aqui e vamos tentar realizar agora a consulta da nossa profissão com o código 1. Então, a gente vem aqui, coloca o nosso in headers, pode ser. Vamos colocar aqui authorization e vamos colocar aqui e testar. Então só, ó, bateu agora, novamente em um breakpoint e vamos consultar. Então vejam só que agora, pessoal, a gente já tem uma nova resposta e agora com o corpo pertinente ao registro em questão. Então, dessa forma, eu poderia criar um script no Postman e ele automaticamente, ao logar, ele poderia já atualizar esse token. Então, vou deixar aí como a gente executa script para atualizar variáveis do Postman. Se você tiver alguma dúvida, mande para a gente como vocês gostariam de realizar esse procedimento e, claro, a gente vai disponibilizar aí uma sugestão, ok? Agora eu quero buscar todos as nossas profissões de forma paginada e aplicando um filtro. Outro recurso importantíssimo é a gente entender de mecanismo de paginação, né? E filtro nas nossas requisições usando qualquer framework de persistência, JDBC, JPA com Hibernate ou Spring Data JPA de forma nativa. Nós não vamos explorar essa implementação, aqui mais com o viés de API, tá? Para integrar com o front-end, mas numa próxima jornada nós vamos trazer toda essa estrutura em tempo de demonstração para que a gente possa aí ter uma melhor perspectiva de como tudo isso está sendo criado, né? E estruturado nos bastidores. Então, eu vou vir aqui mais uma vez no headers. Vou colocar o nosso authorization, venho aqui e executo novamente a nossa requisição e mais um breakpoint. Foram bastante testes, né? Então, vemos aqui, estamos executando, nenhum erro e está aqui, pessoal, uma resposta com todas as nossas profissões e também dados de paginação. Então, observem, pessoal, a importância que a gente tem de normalizar as nossas respostas, tanto positivas, com o sucesso das nossas requisições, quanto mensagens de erro que a gente quer dar direcionamento aos nossos usuários. Então, nessa nova perspectiva, agora a gente vai deixar de pensar em back-end, porque a gente já validou toda a parte de API, independentemente da nossa camada de front, a gente está validando dessa forma, e agora a gente quer obter os mesmos resultados,
Só que em uma aplicação Angular, em uma aplicação Vue, uma aplicação React, uma aplicação JavaScript nativamente. Então, aguardem que a gente vai agora mudar as nossas perspectivas para a camada de front-end. Depois da nossa API criada, vejam só, a nossa API utilizando Axios, vejam só, a gente importou aqui, né, o Axios, eu criei uma estrutura de resources. O que é esse resources? Métodos comuns para todas as nossas aplicações ou as nossas requisições. Então, imagina que você tem um sistema que ele é distribuído por módulos e vocês possuem vários endpoints. Clientes, fornecedores, cidades, notas, pedidos e assim por diante, né? Então, imagina você ter que copiar em todos os recursos um put, um pust, um delete, um get, um find e assim por diante. Então, trazendo um pouquinho da herança, né, e do polimorfismo, a gente consegue aqui reaproveitar determinados recursos. E aí esses recursos, como foi mencionado, olhem só, eu tenho um recurso profissão resource, onde eu digo que o sufixo vai ser profissão e automaticamente é injetado todos esses recursos comuns para esse nosso cadastro de resource. E aí cada novo resource que for criado, você pode só copiar, colar, mudar o nosso sufixo, que automaticamente a gente vai desfrutar de recursos comuns. E no final, pessoal, a gente precisa exportar para importar no nosso Vue Component. Okay? Dessa mesma forma, eu também tenho um Public Resource, ele também tem o seu sufixo public. De onde vem esse public? Lá na nossa API, vejam só, temos aqui, ó, poderíamos ter aberto o Swagger também, né? Mas eu tenho aqui o meu Public Controller, onde tudo que é caracterizado de público, que não precisa de autenticação, ele começa com esse prefixo public e temos aqui o nosso login, ok? Então, nós temos aqui o nosso recurso de login, ele vai chamar um this.post, chamando aqui o sufixo de login e recebendo o objeto de login. Onde está esse post? Na nossa classe resource, que a gente estendeu através aqui desse mecanismo. Então, observem, pessoal, que um pouquinho de abstração, de normalização, a gente consegue ter aqui alta produtividade. Qual vai ser o benefício disso a partir de agora? Vamos confirmar. Na nossa tela aqui de estado, se eu não me engano, né, eu tenho esse arquivo login, que é um arquivo Vue, como foi mencionado, né, pessoal? Um arquivo com a extensão Vue, ele tem a capacidade de informar o nosso CSS, ou desculpa, o nosso HTML, a parte de scripts em um único arquivo, e se você precisasse também, teria a parte de CSS. Falando de script e de Vue, né, uma abordagem simples, o Vue ele tem a capacidade de criar um objeto. Esse objeto ele tem estruturas de dados, criação, né, evento de criação, que a gente chama de hook, e alguns métodos essenciais aqui na nossa requisição. Como vocês podem observar, eu tenho um método assíncrono, porque eu estou criando uma concepção de promise na nossa requisição ou na estrutura da nossa função. Por que eu apliquei async aqui nesta função? Porque tradicionalmente, pessoal, quando a gente consulta qualquer requisição HTTP, a gente precisaria de forma literal ter os nossos famosos tratativas das promises, né? Then, catch, finally e assim por diante. E aí vocês podem estar avaliando, mas quem é essa public resource? Muito simples, é através da nossa importação de recursos. Então, como vocês puderam perceber, a gente não utiliza Axios diretamente na nossa camada de componentes, né? Na nossa parte de Vue. É preferencialmente que você não faça isso. Que você tem uma camada externa e essa camada externa disponibilizar um recurso, um componente, vamos dizer assim, esse componente poderá ser injetado ou importado para qualquer parte da aplicação. E aí, consequentemente, a gente também tem o benefício da reutilização, tá? Como eu falei para vocês, é muito comum a gente ter os famosos axios.chamos métodos ou os recursos, e aí a gente tem que a cada função tem o then, catch e assim por diante. Se você tem uma normalização
de resposta das tuas requisições, por que que a gente não cria uma promise utilizando essa concepção de async? E esse async ele vai ficar guardando, né, o wait, vejam só, a nossa resposta através da execução de um recurso HTTP. Feito isso e todo aquele trabalho de interceptação no nosso Axios, vamos confirmar aqui, ó, toda a resposta que a gente vai obter vai estar sendo transformada para essa estrutura. Então, automaticamente, a gente vai ter ciência que a gente vai sempre ter a nossa resposta, o atributo success, né, que dependendo de ter tido sucesso, ele vai realizar uma operação. Se não foi com sucesso, a gente pode exibir a mensagem e o status que nós recebemos da nossa API. Então, uma outra coisa que a gente sempre menciona também é que o front-end, pessoal, ele pode se abstrair de definições de regras de negócio. Muitas das vezes o front-end ele só propaga algum resultado das nossas respostas. É óbvio, né, pessoal, que aqui a gente está falando de um nível de abstração um pouco alta. Isso é baseado em alguns exemplos que a gente tem, algumas experiências de como a gente conseguiria encapsular e reutilizar o quanto possível aí das nossas requisições. Então, feito isso, vamos fazer uma simulação agora em tempo real, né? Recapitulando, a expectativa de chamar esse método logar, vamos ver aqui, é que ele seja uma requisição assíncrona. Vejam só, o nosso login é assíncrono, que vai consultar a nossa API através de um objeto login, que tem e-mail e senha, veja só, e ele vai ter que aguardar a requisição para dar continuidade. E observe que aqui a gente não está usando then e catch, né? Por quê? Porque a gente tornou essa função uma promessa, tá? Então, vou vir aqui e inicializar a nossa aplicação. Novamente. Só que agora o nosso localhost é 8081. Só temos aqui o nosso login. Vou habilitar aqui o nosso F12. Opa. F12, né? E vamos executar. Observe que aqui a gente tem várias consoles para podermos ilustrar, tá? Neste momento, observem que eu vou colocar no nosso método de login um breakpoint, para vocês verem como a nossa promise está sendo executada de forma que vai aguardar a conclusão da nossa API. Então, vem aqui, ó, login. Vejam só, estamos aqui no nosso loading, integrando na API, precisa esperar a resposta e o nosso loading está sendo aguardando, né, essa liberação. Então, quando a gente liberar, a gente vai confirmar que aconteceu aqui o nosso login. Vejam só, o nosso login foi realizado com sucesso. Vou ampliar aqui para vocês verem. Um segundinho. Aqui, vejam só. Nosso login aconteceu, ó. Ações acontecendo após a resposta da API. Pegamos o token, né, utilizando o JWT. E agora a gente já fez a mudança de rota da nossa aplicação para profissões. Então, vamos confirmar se essa requisição está coerente com a nossa lógica de negócio. Então, eu venho e digo, se a minha resposta foi com sucesso, eu peguei o token da resposta, vejam só aqui, nossa resposta foi normalizada, né, através dos seus interceptors, adicionamos no nosso local storage o token da nossa requisição, e aqui o view, ele tem um recurso interno, que é o this.router, e ao definir o push, ele vai detectar qual componente está associado a esta rota. Como é que eu defino essas rotas? Através desse arquivo chamado index na pasta router da nossa aplicação view. Então, vejam só, eu mapeei aqui alguns exemplos, no caso o login, e abaixo profissões. Então, quando eu dei um push, ele identificou essa rota e direcionou para o arquivo úteis profissões list. Então, vocês percebem, né, pessoal, que a gente está conseguindo explorar grande parte dos recursos necessários para uma jornada em qualquer aplicação utilizando view, né, preferencialmente. Então, falamos de rota,
token, autenticação, né, e verificação a uma requisição assíncrona. Mas e se a nossa mensagem de login ou o nosso login não fosse realizado com sucesso? Como é que eu ia poder expor a mensagem que vem do back-end para o nosso usuário? Vamos confirmar. Então, vou aqui novamente, verifico aqui e dou um ADM aqui com uma senha inválida. Então, vamos confirmar. Voltou novamente para o nosso breakpoint. Vamos ver. Está aguardando. Isso é muito importante. Liberaremos e vamos confirmar. E aqui nós temos a mensagem sem usuário ou senha inválida, né? Aqui foi uma mensagem num alert, mas você poderia carregar em algum componente de dialog e outros componentes que têm essa finalidade de exibir mensagem, né? E aqui nós temos o corpo da requisição. Vejam só, né, pessoal? Como através dos interceptors a gente consegue estruturar a nossa response tanto positivamente quanto negativamente, tá? E aqui, a partir de agora, se eu vier aqui, vou mostrar aqui para vocês, ó. Se eu clicar em profissões, vejam só, né? Eu vou olhar aqui na nossa application, eu não tenho o nosso token no nosso local storage, porque não foi realizado o login com sucesso, como a gente imaginou. Se eu vier aqui em profissões, observe que ele diz, ó, Router acesso negado. Onde foi que eu defini esse tipo de configuração? Também é um recurso de configuração que o mecanismo de rota nos oferece. Então, quando a gente está falando de access e rotas, a gente tem como acompanhar, né, o comportamento desta execução e, obviamente, interceptar cada uma dessas requisições de API ou de solicitação de mudança de rota. Então, o próprio Access, o próprio View Router, ele tem uma capacidade, através desse método BeforeUch, para verificar se antes de tentar mudar a nossa navegação, faz algumas verificações. Aqui essa verificação está um pouco extensa, só para ilustrar que eu quero buscar o meu token. Inicialmente, a requisição ainda não é válida. Depois eu vou verificar se o token existe, no nosso caso não existe. Depois, se ele existe, eu converto o meu parse, né? Eu realizo um parse do meu token através de uma função que eu criei dentro desse pacote úteis. Então, outro ponto relevante, pessoal, é que nem tudo precisa existir no único arquivo JavaScript ou TypeScript. Se você pensar em reutilização, automaticamente você joga isso para um arquivo para que você possa reutilizar em toda a sua aplicação. E aí esse nosso index, ele tem simplesmente aqui uma função exportada chamada de passe.jwt, onde eu realizo uma função de transformar aquele meu token, né, aquele meu hash, em um objeto legível no formato de JSON. Então, nesse momento, quando eu dou o passe, eu tenho o JSON, obtenho o token e eu pego a data de expiração desse token, que é um atributo. Então, depois eu vou mostrar para vocês como a gente vai ler esse objeto que vai ser gerado. Como a data de expiração está em minutos e uma data para ser criada é em milissegundos, eu multipliquei por 1000. Por que você pegou um valor numérico que representa uma data, né, mas não é uma data e converteu para um objeto data? É porque logo a seguir, pessoal, eu preciso confirmar se uma data é maior ou menor do que outra data. Um outro erro comum que eu vejo também, não é um erro, um equívoco, é que as pessoas veem os valores como um termo literal e esquecem de transformar para os seus objetos de fato. Nem sempre a string que você imprime, que você vê, e pode representar uma data, né, ou um valor numérico, é um tipo correspondente. Então, trazendo um pouquinho do Java para o JavaScript, né, é importante a gente se preocupar com o tipo de dados que a gente está trafegando, que a gente está querendo tratar. Então, nem sempre lá o teu 2022-0101 seja um date, possa ser uma string que representa uma data. Então, é importante a gente fazer essas transformações, tá? E aí, obviamente, se aqui está ativo, se o meu token não foi expirado, eu tornei a minha variável valid como true, e aqui eu valido, olha, se você não está indo para a tela de login, e se está válido,
pode prosseguir. Se não, nós demos o acesso negado, que foi o que aconteceu. Então, vou aqui novamente para o nosso login, realizar o login com sucesso. Vou deixar aqui em Application para a gente ver o token sendo gerado. Vejam só, logar. E agora a gente tem no nosso local storage um token, certo? Que é um JWT. Como é que eu vejo a estrutura desse objeto de fato, utilizando aqui o nosso JWT debug, né? Então, eu venho aqui, JWT, vamos colocar aqui, peraí, e JWT. E aqui a gente vai avaliar qual a estrutura desse nosso token, tá, pessoal? Vamos aqui, apagamos, vamos gerar um token e vejam só, nós temos aqui o subject, que é o nosso e-mail, o IAT, que é a data de criação, a data de expiração e quais são as credenciais desse usuário. Isso é o mínimo necessário que a gente precisa para gerar um token com a linguagem Java. Então, eu venho aqui e olha só a data de expiração desse nosso token. A gente tem 4 horas aqui praticamente de utilizar esse token. Então, dessa forma, eu posso navegar na nossa aplicação porque o nosso token está ativo. Ó. Tenho aqui as minhas páginas, né, para ilustrar para vocês aqui como agora o meu token ele está acessível. Tá? E aqui, para a gente prosseguir, vai ser um pouco mais do mesmo, mas para vocês só avaliarem a importância da gente interceptar as nossas requisições mediante a integração com as APIs. Então, vou vir aqui no meu console, vou consultar aqui agora, mesmo a simulação que a gente fez no Postman, a gente vai fazer aqui na nossa API. E vejam só, pessoal, conseguimos ter a representação de resposta do nosso objeto, né? Vamos ver se realmente a gente está com a concepção de async await também para as requisições em profissões. Vou aqui, nosso objeto aqui, se eu não me engano, está em products, não, deixa eu ver, profissões list, eu coloquei em úteis por enquanto. Temos uma estruturaçãozinha bem simples com as operações de view, né? Pegamos a nossa lista, que é a variável que eu defini como nosso objeto de resposta. Então, ele tem o list.page, ele tem o list.data. Então, eu estruturei essa convenção para representar as nossas requisições. Então, feito isso, eu tenho aqui o meu objeto list e, mais uma vez, eu tenho os nossos métodos aqui para a respectiva requisição. Eu tenho um meio tradicional que eu chamei o find, pessoal. Observem como ele não está sync. E aqui eu preciso fazer o then, catch e finally, né? Se eu habilitar o async e colocar um await, eu encapsulei toda aquela necessidade de tratamento. Lembrando que isso só foi possível porque eu intercepto as minhas requisições, as minhas respostas, normalizo e eu tenho um objeto que representa ao meu negócio, tá? E aqui eu venho profissão resource.search e esse search ele tem internamente concepção do Spring Data JPA, tá? Com ênfase à paginação, que a gente vai ver em um segundo momento. E aqui eu estou simulando mais uma vez um loading e no final, para encerrar o loading e verificar se a rotina, né, está sendo realizada de forma síncrona, né? Mesmo consultando uma API. Então, vou vir aqui novamente no nosso profissão controller e eu vou colocar o breakpoint aqui, tanto no search como no nosso find, né? Se a gente quiser buscar somente um registro, tá? Então, vamos aqui novamente, limpamos o nosso console e eu vou fazer uma nova requisição. Então, vamos ver aqui, o nosso loading está aguardando, o nosso breakpoint está aqui, estamos interceptando e aguardando a conclusão, né? A liberação desta nossa rotina. Então, vamos confirmar, liberamos e agora veio a nossa consulta. Vamos também buscar aqui os nossos dados utilizando a palavra prog, né? Grande parte é programador, né? Deixa eu colocar um nome front, que eu acho que tem um programador front-end. Vamos confirmar. Está aqui novamente aguardando, vejam só como nada mudou, só o nosso loading. Eu vou liberar aqui. E pronto, conseguimos ter a nossa resposta com os dados de paginação
e o registro, né? Vamos tirar o filtro, pesquisar todo mundo, não está no breakpoint, aconteceu a nossa resposta. E estão aqui os nossos 20 registros, que é com base na nossa base de dados, né? E claro, vamos testar a paginação agora. Vou colocar aqui de 8 em 8, né? Vamos pesquisar. Mais uma vez aqui realizou a nossa paginação. Vejam só, temos 8, né? Vou diminuir aqui um pouquinho, ver se eu consigo. Vamos colocar aqui, não precisa mais ficar depurando, né? Temos aqui a nossa resposta de forma paginada, os outros registros. E claro, a gente teria que ter um atributo agora, page size, né? Para poder pegar a segunda, a terceira, a quarta página, de acordo aí das nossas requisições. E o mais surpreendente agora é que, como a gente tratou as nossas respostas também de dados que não existem, né, pessoal? A gente vou colocar aqui com uma letra Z, que não tem nenhuma profissão com a letra Z. Vou confirmar aqui. E observem a minha resposta. A minha resposta teve o status 200, né, que a gente costuma ter o not content, né, pessoal? Mas aqui, como eu preciso trazer um body, né, para ter a mensagem para o usuário, o nosso HTTP status é 200, mas o nosso status code, que é de negócio, ele é 204. E vejam só a nossa mensagem e a nossa suggestion entrando em ação. Então, consulta sem registros e realize uma operação de cadastro. Então, dessa forma, pessoal, a minha aplicação front-end ela não tem tanta necessidade de tratar as nossas requisições. Por quê? Porque os nossos interceptadores criou uma estrutura de resposta, né? E a gente propaga isso para o nosso front-end e você pode exibir essas mensagens ou esses resultados da melhor forma possível. Espero que vocês tenham curtido essa abordagem, né? Para dar um plus, para dar um up de como a gente pode ser produtivo, reutilizável, normalizado, né? Vamos dizer assim, e ter uma alta produtividade em nossos desenvolvimentos. Então, futuramente, pessoal, a gente obviamente vai disponibilizar todo esse conteúdo aí para que vocês possam usar como base. Essa é a proposta, é liberar este setup para que vocês possam pegar tanto o projeto back-end quanto um projeto front-end e dar os primeiros passos aí na tua jornada como desenvolvedor, sempre pensando em boas práticas e reaproveitamento. Nos vemos nos próximos vídeos, pessoal.